Permitam-me, irmãos, ser um pouco clichê nessa manhã e dar algumas sugestões de resoluções acertadas de ano novo. Se você está à procura, à guisa de alguma resolução acertada, pega uma canetinha e quem sabe você possa anotá-las. E se Deus for servido, essa, quem sabe, não pode ser uma das resoluções acertadas, bíblicas, de ano novo, que você possa fazer antes de tudo diante de Deus. Quero ler esse texto, Lucas 19, e eu quero usá-lo como base dessas resoluções. O texto é conhecido, embora somente Lucas tenha registrado, e eu, quando estava preparando essa mensagem, eu pensei, como é que Lucas ficou sabendo dessas coisas? Porque só ele tem. Mateus não tem, Marcos não tem e João não tem. Eu fico imaginando Lucas sendo o historiador que ele foi, e no início do seu evangelho ele fala isso. Eu fiz uma acurada investigação dos fatos desde o início. Eu fiquei pensando, quem foi que Lucas se deteve para ter informações como essa? Porque só ele tem no seu evangelho. E eu só pude pensar em duas pessoas. Primeira pessoa que Lucas deve ter tido essa informação para narrar esse texto é do cego Bartimeu. É a primeira pessoa. Por quê? Porque se você olhar na sua Bíblia, no capítulo 18, o último bloco do capítulo 18, fala da cura do cego. Quando Jesus estava chegando em Jericó, o cego Bartimeu começou a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E se no texto o nome de Bartimeu aparece, você pode ter uma certeza, ele se tornou uma pessoa conhecida da igreja, porque senão o nome dele não estaria aqui. E aí eu fico pensando que Lucas pode ter pego essa informação de Bartimeu. Por quê? Porque o texto diz que depois que ele foi curado, ele seguia Jesus estrada fora. Então eu posso imaginar que ele entrou em Jericó com Jesus e viu o que Jesus fez com Zaqueu. Essa é uma opção muito plausível para aqueles que querem descobrir chifre em cabeça de cavalo, que fica perscrutando a Bíblia só para ver erro. E como é que Lucas ficou sabendo um negócio desse se não estava nos outros evangelhos? Ele pode ter sido alvo da interpelação de Bartimeu. E Bartimeu contou para Lucas. Uma outra situação que eu acho que pode ter acontecido é que Lucas teve a testemunha do próprio Zaqueu, né? Pode ser que Zaqueu mesmo, porque ele se converte, você vai ver, hoje, disse Jesus, houve salvação nessa casa. E Zaqueu se torna um seguidor de Cristo, na cidade de Jericó. E Lucas então, sabendo disso, ele então interpela Zaqueu e fala: Zaqueu, me conta um pouco a história da sua conversão. E aí Zaqueu narra e Lucas escreve. Então, irmãos, eu entendo que Lucas, um historiador e médico, né, muito inteligente, deve ter interpelado ou Bartimeu ou Zaqueu e introduziu essa belíssima história que eu quero usar como base para uma sugestão de resoluções bíblicas acertadas para o ano de 2025. Vamos ler o texto, por favor. Lucas 19, versículos de 1 a 10, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A palavra Zaqueu significa justo. Parece uma incoerência, não é, irmãos? O justo era injusto, né? O correto era incorreto. Aquele que tem o nome de justo praticava desonestidade. Mas o Evangelho, irmãos, é assim. O Evangelho torna o desonesto justo. Ele torna o pecador perdoado e transforma o coração do homem. O interessante é que Jesus passava por Jericó na sua última oportunidade. A cidade de Jericó era uma cidade naquela época rica, embora era uma cidade antiquíssima. A cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela tem aproximadamente 10.000 anos. Você pode imaginar uma cidade com 10.000 anos? Olhando para a nossa Maringá, que tem 75. Uma cidade de 10.000 anos, a gente nem sequer imagina. Era uma cidade, à época de Jesus, rica. Jericó significa cidade das palmeiras. E até hoje, a cidade de Jericó tem as suas tâmaras deliciosas, que vende e exporta para o mundo inteiro. À época de Jesus, Jericó era uma cidade pungente, uma rota de todos aqueles que passavam da Galileia para a Judéia e vice-versa, e também para a região da Arábia. Todos os comerciantes passavam em Jericó e rolava lá um comércio muito pungente, muito dinheiro. Não é à toa que a Bíblia diz que Zaqueu era rico, porque o verso de número 2 diz que ele era o chefe da Receita Federal na cidade de Jericó. Ele era aquele que detinha pessoas que cobravam imposto para ele, e ele então devolvia esse imposto para Roma. Ele era um publicano, um homem odioso de todo o povo judeu e rico, o texto diz. Por quê? Porque a cidade era uma oportunidade para a pessoa se enriquecer. O texto diz que Jesus passava em Jericó e era a sua última oportunidade. E ele então nutria um desejo de ver e conhecer o Senhor. E o texto diz que ele então não vê como, porque ele é baixinho e tem muita gente, porque já era no final do ministério de Jesus. Dali Jesus entrou em Jerusalém e depois foi para a sua via crucis. Não tinha mais jeito, era a última oportunidade. E ele então se esgueira na multidão e de forma estratégica sobe naquilo que os estudiosos chamam de amoreira, um sicômoro, uma amoreira, um pé muito fácil de se escalar. E ele segue escalando essa amoreira e de repente ele queria ver Jesus. Claro que ele já ouvia falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. E ele não perdeu essa oportunidade. O texto diz que ele sobe nessa amoreira, nesse sicômoro, e para surpresa dele, de todos os transeuntes que entram em Jericó com Cristo, Jesus então encontra Zaqueu, antes de Zaqueu encontrá-lo propriamente dito. Pois quando Jesus estava passando, o texto diz que Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém. E é bonito o texto, me convém, porque isso significa que existia um propósito pré-determinado na agenda de Cristo de salvar Zaqueu. Me convém, ou seja, há uma agenda do Filho que precisa ser cumprida em Jericó na sua vida. Me convém ficar na sua casa. Aquilo era um espanto, irmãos, porque naquele tempo e até hoje, o homem oriental, ninguém se convida para ir na casa dos outros. Até hoje, né? Você imagina, eu vou fazer uma ceia na minha casa, você chega perto de mim e fala assim: pastor, me convém comer uma ceia na sua casa. Você não faz isso? Cá para nós, você faz? Não faz, né? Ninguém se convida para ir na casa dos outros, embora você seja sempre bem-vindo para comer a nossa ceia lá em casa. Pode ir em qualquer hora, tá bom? A gente põe mais uma água no feijão,
Você não precisa nem avisar, você só bater a campainha e pode chegar. Mas, irmãos, para o homem oriental isso era uma coisa inusitada, singular. Não existia isso naquela época, mas veja como Jesus é diferenciado. Ele olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém, faz parte da minha agenda, que eu fique hoje na sua casa. E a Bíblia diz que ele desce depressa e o recebe, verso 6, com toda a alegria na sua casa. E, para espanto de todos, quando ele entra na casa de Zaqueu, a despeito dos bochichos murmurantes, porque o texto fala no verso 7 que todo o povo murmurava contra Zaqueu e contra Jesus. Zaqueu porque era persona não grata, Jesus porque, puxa, como um rabino do quilate de Jesus vai ficar na casa de um sujeito desse? Fica na casa do pastor, fica na casa do presbítero. Você vai ficar na casa do Alibabá? Não dá. E o povo desandou a murmurar, mas ao contrário da murmuração do povo, dentro do coração de Zaqueu tinha uma grande alegria. E o texto diz que Zaqueu, então, de uma forma surpreendente, inusitada, talvez na hora da janta, né? Todo mundo ali sentado, Jesus, seus discípulos, todo mundo ali na ceia, de repente Zaqueu se levanta, para espanto de todos, diz: olha, eu agora resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E olha, irmãos, que o texto diz que ele era rico. Para o rico dar metade do que ele tem, pastor, se der metade do que ele tem, é um tiquezinho assim. Mas um rico, para dar metade do que o rico tem, irmãos, é muita coisa. Então ele se levanta e diz: olha, eu resolvo hoje dar metade dos meus bens aos pobres. Mas não fica por aí. Ele continua dizendo o seguinte: e se alguém eu restituir, eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. Veja que esse homem foi além do que qualquer lei em Levítico e Moisés dizia, porque lá em Levítico a Bíblia diz que para você devolver alguém que você defrauda, você devolve exatamente a quantia mais 1/5. Pastor, como é que é isso? Te explico. Por exemplo, se você defraudou a pessoa em 100, você devolve a ela 120. O 100 mais 1/5 do que você defraudou. Então, ela devolve 120. Mas Zaqueu, irmãos, ele foi além. Ele não devolveu segundo a lei. Ele disse que ele ia devolver 4 vezes mais. Então, isso significa, se ele usurpou 100, então ele devolveria quanto? 400. Bom, aí o Senhor Jesus, então, entra na julgada e disse assim: puxa, hoje houve salvação nessa casa. Tem muita gente que entende, a teologia católica usa esse texto para dizer que a pessoa é salva pelas obras. Está vendo? Puxa, ele foi salvo porque ele foi generoso. Não, mas nós não entendemos assim. Quando Jesus fala ouve, aqui eles pecam por causa do tempo verbal do grego. Quando ele fala houve salvação, não é que houve agora, antes houve, entende? O tempo do grego é passado. Olha, porque ele foi salvo, ele então teve esse tipo de atitude. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. E no verso 10, Jesus reitera o que ele já havia dito com os 2 filhos, lá na parábola do pai pródigo, em Lucas 15. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu acho que Lucas deve ter ouvido essa conversão e esse testemunho do próprio Zaqueu. Na minha opinião humilde, eu acho que Lucas deve ter sentado com Zaqueu e falado assim: Zaqueu, me conta, como é que foi essa história que chegou até nós, daquele que era o chefe de todos os cobradores de impostos se tornar um crente em Jesus. Me conta essa história. E eu acho que Zaqueu deve ter contado a história, e Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa história de forma magistral, coloca no seu evangelho,
e isso chega até nós nos dias de hoje. É um milagre, não é? Mas vamos voltar ao tema inicial. Se você está meio desnorteado com respeito ao caminho que tomar, a resolução que de repente você se impor a você, eu quero te ajudar. Eu quero dar a você algumas sugestões para que esse ano seja um ano extraordinário na sua vida. Amém? Amém, irmão? Vocês estão comigo aqui? Ok. Olhem para mim, tá bom? Eu quero dar a você uma dica para você tornar esse ano, quem sabe, o melhor ano da vida de vocês. Pastor, é possível? É possível. Mas existem algumas resoluções acertadas, extraídas da palavra de Deus, que de repente eu tenho necessidade de colocar na minha agenda, em meio a outras, que certamente você poderá fazê-los. Pastor, quais são essas 4 sugestões de resoluções acertadamente bíblicas que eu preciso tomar nesse ano de 2025? A primeira delas, eu resolvo conhecer mais a Cristo. Vamos falar juntos? Eu resolvo conhecer mais a Cristo. Olha o que diz o texto no versículo de número 1 a 3. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Veja, querido, que como eu disse na introdução, Zaqueu ouviu falar quem era Jesus. Igual o cego Bartimeu. É bonito, né, o contraste não, a conexão dos dois textos. Quando Bartimeu começa a clamar Jesus, filho de Davi, ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu a fama de Jesus. Zaqueu aqui é a mesma coisa. Ele procurava ver Jesus, ele procurava conhecer mais Jesus, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele não poderia perder essa oportunidade tão rica. E o interessante é que Zaqueu é alvo de inúmeros obstáculos. Se você olhar no texto, você vai ver que o primeiro obstáculo que impedia Zaqueu, de repente, de conhecer a Cristo era a sua profissão. Ele era um publicano. E você sabe que o publicano era um judeu que cobrava imposto do judeu e dava o dinheiro para os romanos. Você imagina, irmãos, como esse homem era escorraçado da sociedade. Para você ter uma ideia, o publicano não podia entrar no templo, ele não podia adorar a Deus, ele era imundo. O publicano era tido como persona non grata. Às vezes os judeus tratavam melhor os gentios do que os publicanos. Por quê? Porque naquela época o publicano era um traidor do seu próprio povo. E esse era um grande obstáculo de Zaqueu. Ele sendo um publicano, as pessoas não iam dar lugar para ele, de repente, para ele se chegar perto de Jesus. Pelo contrário, se eles vissem Zaqueu, eles iam excluí-lo. Zaqueu enfrentou uma grande dificuldade para conhecer mais a Cristo, era a sua profissão. Talvez a sua profissão impede você de conhecer a Cristo. Está trabalhando demais. Está se dando demais para a sua profissão e ela tem sido um impedimento para você crescer no conhecimento de Cristo, no conhecimento da pessoa bendita de Jesus. Tiago diz: chegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós outros. Mas como, pastor? A minha profissão tem me impedido. Às vezes eu trabalho demais, a minha agenda é uma agenda muito forte. Eu não tenho tempo para conhecer a Cristo. Eu acho que essa é uma boa resolução para 2025. Não faça da sua profissão um obstáculo para você se achegar a Cristo. Um outro obstáculo que Zaqueu teve que vencer era o status social de Zaqueu. O versículo de número 2 diz que ele era rico. E nos versos anteriores, Jesus fala exatamente disso. Para você ter uma ideia, verso 18 ao verso 23 do capítulo 18, é o encontro de Jesus com um jovem rico. Olha como o texto tem conexão. E Zaqueu era rico. E sabe o que o texto lá no anterior diz? Jesus disse aos seus discípulos: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus.
Era um obstáculo para Zaqueu. Pastor, por que Jesus diz que um rico tem dificuldade para entrar no reino de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, a riqueza nos seduz. A riqueza toma o lugar de Deus no nosso coração. As benesses e os confortos que o dinheiro traz faz de Cristo uma pessoa assim que não tem muito interesse, nem é interessante para nós, porque tudo que eu quero, o meu dinheiro compra. E muitas vezes, irmãos, o status social, Maringá é uma cidade que tem pessoas, graças a Deus, muito bem de vida, mas cuidado para o seu status social não te impedir de conhecer a Cristo. Participar dos trabalhos da igreja, de um grupo pequeno, de ler a Bíblia diligentemente, de vir numa escola dominical, de se devotar a conhecer um pouco mais a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino de Deus. Por quê? Por causa do jovem rico. Depois você lê em casa, o jovem rico, ele chega perto de Jesus e fala assim: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E ele mesmo, irmãos, se coloca cheio de virtudes. Não, eu tenho guardado tudo isso. Mas Jesus, irmãos, fala assim: então faça o seguinte, vende tudo que você tem e me segue. Não, Senhor, isso não vai dar não. Por quê? Porque eu amo muito as minhas riquezas. Eu amo mais as minhas riquezas do que o Senhor. Pode ser um obstáculo, querido, que você está vivendo, né? Você está se dando bem socialmente, está ascendendo no nível social, está ganhando um bom dinheiro. Cuidado, para que isso não seja um obstáculo para você se devotar mais a Cristo, conhecer mais a Cristo. Zaqueu enfrentou um terceiro obstáculo. O texto diz no verso 7 que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. É o obstáculo da rejeição. Zaqueu, irmãos, era um homem rejeitado pelo povo. E essa rejeição era um obstáculo para ele ver quem era Jesus, tanto que ele usou de um subterfúgio, subiu numa árvore, coisa que um chefe dos publicanos nunca faria isso naquela época, porque era um homem importante, ele nunca ia subir numa árvore. Mas ele faz isso, irmãos, porque se ele fosse transitar como um homem qualquer no meio do povo, eles não deixariam, tamanha rejeição que ele era. Mas a despeito de tudo, irmãos, ele queria conhecer Jesus. É um exemplo bom para nós. Talvez você é rejeitado pela sua família pelo fato de você ser um crente. Às vezes você enfrenta rejeição na sua casa pelo fato de você querer seguir a Cristo. Não permita que a rejeição, ou no trabalho, ou na sua casa, tem esposa, por exemplo, irmãos, que cerceia a vida dos seus maridos de participar na igreja, porque não são crentes. E vice-versa, tem maridos não crentes que de repente rejeitam a igreja e cerceiam o direito das suas mulheres e filhos de participarem da igreja e de trabalhos da igreja. Pode participar de tudo que tem no mundo, mas na igreja não pode. Pode frequentar todos os lugares lá fora, mas aqui não pode. E às vezes, querido, você enfrenta esse tipo de rejeição e recolhe, entende? E entende que não, é isso mesmo. Irmãos, Zaqueu nos ensina uma grande lição e uma grande resolução para esse ano. Não permita que a rejeição das pessoas te impeça de conhecer mais a Cristo. Não use a rejeição das pessoas como uma arma contra você mesmo. Zaqueu, irmãos, foi rejeitado, mas ele queria conhecer Jesus. Ele fez de tudo para conhecer Jesus. E o último obstáculo que esse homem teve que vencer, versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, olha o obstáculo aí, por causa da multidão. Irmãos, vamos tomar cuidado com quem você anda, viu? Toma cuidado com seus amigos de beach tênis, de coisas extra-igreja. Toma cuidado, querido, com a multidão que anda com você, porque a Bíblia diz que ele não podia ver Jesus por causa da multidão. Obstáculos, irmãos, que às vezes nós mesmos colocamos na nossa vida
para a gente não conhecer a Cristo. Ah, pastor, eu não posso ir porque eu tenho um compromisso. Aí vai ver, o compromisso é com a galera boa, mas nunca tem disponibilidade para participar dos trabalhos da igreja e das coisas do Senhor. Mas sempre tem disponibilidade para participar do seu grupinho de amizade. Toma cuidado, querido, para quem você anda. Eu já disse aqui, costumo dizer, Jesus foi o único que andou na companhia de pecadores sem se contaminar. Você não, hein? Nem eu. Cuidado com esse negócio de, não, pastor, eu tenho que andar no meio dos pecadores mesmo. Não, irmãos, cuidado muito com isso, porque o único que santificava os pecadores sem se contaminar era Jesus. Eu e você não temos capacidade para isso. A Bíblia diz que a multidão impedia Zaqueu de ver quem era Jesus, mas a despeito, do status social, a despeito da sua profissão, a despeito da rejeição que sofria, a despeito da multidão que se aglomerava em volta de Cristo, nada disso impediu Zaqueu de conhecer mais a Cristo. Vamos lá? Para a primeira resolução desse ano, eu resolvo conhecer mais a Cristo. Vamos repetir? Eu resolvo conhecer mais a Cristo. Não tenho desculpa. Não tenho desculpa. Porque se Zaqueu olvidou todos os esforços possíveis e impossíveis para ver Jesus, eu e você não temos desculpa. Essa é a primeira resolução acertada, e que eu garanto que vai te render ônus e benefícios, amém? Por uma razão muito simples: todas as vezes que você se aproxima de Cristo e conhece a Cristo, você se aproxima da luz. Mas todas as vezes que você se afasta, que grande trevas serão. Segunda resolução acertada de ano novo: eu resolvo obedecer mais a palavra de Cristo. Vamos repetir? Eu resolvo obedecer mais a palavra de Cristo. Ficou fraquíssimo. Vamos ver se depois vai aumentar essa resolução aí. Eu sei que ficou fraco porque é difícil mesmo. Obedecer não é fácil. É muito mais fácil você ouvir um bom sermão, dar um tapinha nas costas do pastor e sair do culto do mesmo jeito. Isso é muito mais fácil. Mas se apropriar da palavra de Deus e obedecê-la do fundo da sua alma, isso é mais difícil. Mas, irmãos, olha o exemplo de Zaqueu, versículos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce, preste atenção, depressa, pois me convém ficar em tua casa. Qual foi a resposta de Zaqueu? Verso 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Pastor, qual é a segunda resolução bíblica acertada de ano novo que eu poderia colocar na agenda da minha vida? Eu resolvo obedecer mais a palavra de Deus. Já pensou, irmãos, que tragédia seria para esse homem se Jesus olhasse para cima, visse Zaqueu exposto, né? Porque o que Jesus fez com Zaqueu ali? Convenhamos, se ele fosse crente melindroso, daqueles que você não pode encostar, ele ficaria todo melindroso com Jesus e falava assim: nossa, eu estou aqui para te conhecer, você me expõe desse jeito. Mas é interessante, irmãos, que a gente que é cristão, a gente tem que se expor mesmo, irmãos, porque o evangelho não tem meio termo, o evangelho não tem água com açúcar, ou é ou não é, ou ajunta ou espalha. Esse negócio de crente politicamente correto e morno, lá em Apocalipse fala que Jesus quer te vomitar. E o interessante é que Zaqueu não tem nenhuma questão de vergonha ou dedos com Jesus. Quando Jesus olha para cima e chama a atenção de todo o povo para Zaqueu, ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na sua casa. Eu acho que Zaqueu, irmão, se fosse hoje, nesse mundo moderno, onde a gente não pode nem fazer um gesto mais que agora parece que ofende, ele ia ficar todo ofendido.
Ai, Senhor, eu subo aqui para te conhecer, o Senhor me expõe dessa maneira. Mas, irmãos, quando Jesus fala isso com Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho uma agenda de Deus preparado antes da fundação do mundo, que hoje se cumpriu aqui para eu ficar na sua casa. E a resposta de Zaqueu, irmãos, pode ser uma resolução acertada sua nesse ano. A Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Sabe o que significa isso, irmãos? Zaqueu compreendeu que na obediência a Cristo está o segredo da bênção e da vitória. O Velho Testamento já enfatiza isso. Quando Saul ofereceu o sacrifício a Deus, porque Samuel estava demorando, ele fez a coisa certa? Fez. Oferecer sacrifício a Deus naquela época era ruim? Não. Deus não fala que tinha que oferecer o sacrifício? Fala. O que aconteceu então? Que o texto diz que quando Samuel chegou, Deus falou com Samuel que o reino de Saul não subsistiria mais. O que Saul fez de errado? Pois ele fez até o que era certo. Mas aonde que Saul errou? Saul errou, irmãos, no ponto que quando Samuel chega, ele já estava com o sacrifício pronto. Aí Samuel virou para ele e falou assim: escuta aqui, quem falou com você que é você que tem que fazer esse sacrifício? Ah não, você estava demorando. E eu fiquei assim meio nervoso, porque você não chegava. Aí eu fiz o sacrifício. Aí Deus falou com Samuel: olha, pode falar com ele que hoje eu tirei o reino dele, que outro melhor do que ele vai ser o rei. Sabe por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Pastor, o que aconteceu que Deus ficou irado com Saul? Aconteceu que quem tinha que fazer o sacrifício era quem? Samuel, não era ele. E ele tinha que obedecer a palavra de Deus, mesmo que Samuel demorasse. Irmãos, isso é para a gente ver como é importante a questão da obediência no Velho e no Novo Testamento. O Senhor Jesus diz lá em João: aquele que tem os meus mandamentos, que mais? E os guarda, esse é o que me ama. Lá em Mateus 7, vieram as pessoas a Jesus e disseram assim: Senhor, no teu nome nós estamos expulsando demônio. Oh Deus, no teu nome nós estamos curando enfermo. Ah Senhor, no teu nome nós estamos profetizando, no teu nome nós estamos fazendo milagre. O que Jesus diz para eles? Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Pastor, por que Jesus diz isso? Porque as externalidades da fé, elas não enganam o coração de Deus. O que constrange o coração de Deus, o que faz com que o sorriso de Deus se volte para nós, não é as externalidades da fé, as aparências, as folhas. O que Deus espera, irmãos, de mim e de você, é a obediência. Tiago escreve isso na sua carta: não sejam simples ouvintes, entre nesse ano, além, vão mais além do que ouvir um bom sermão. Se aproprie dessa verdade e obedeça a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que se você quer ter um ano abençoado, como esses gurus da autoajuda que misturam o evangelho com a autoajuda propalam na passagem do ano, se você quer ter um ano abençoado, você tem que enfrentar duas coisas, duas disciplinas. A primeira delas é exercer a gratidão. Já preguei aqui. Um coração grato é um coração que Deus tem prazer em abençoar, porque você vai devolver em gratidão a Ele o que é devido a Ele. Então quando você agradece, Deus tem prazer de te dar mais, porque você tem um coração agradecido. Pastor, como é que eu me aproprio das bênçãos de Deus? Primeiro é tendo o coração grato e parando de murmurar, meu filho. Porque qual o pai, quando eu preguei aqui no domingo retrasado, qual é o pai que se agrada em dar um presente para o seu filho, que toda vez que ele dá, ele reclama? Mas a segunda coisa, irmãos, é a obediência. Qual o pai que não quer um filho obediente? Qual o pai que não tem prazer em um filho ser um filho obediente e não um filho rebelde?
que diz não, que faz do seu jeito. Se você é pai, você pode sentir a dor do coração de Deus quando você o desobedece. Sabe o que tem que ser feito, mas não quer fazer. Prefere viver do jeito que está. Prefere continuar, entendeu? Maquiando a vida cristã. Porque afinal de contas, difícil, né, pastor, obedecer. Eu digo para você que difícil foi o sacrifício da cruz por você. Isso foi mais difícil do que você obedecer. Porque a obediência provém de um coração cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que leva você prazerosamente, voluntariamente, a obedecer por amor a Cristo e por amor a você. Segunda resolução acertada, bíblica, para um ano novo: eu resolvo obedecer mais a palavra de Cristo. Irmãos, mais do que ouvir, como diz Tiago, nós temos que ser operosos praticantes. Pastor, a Bíblia manda perdoar, então eu vou perdoar. A Bíblia manda não mentir, então eu vou parar de mentir para minha esposa, para meu filho, no meu trabalho. A Bíblia diz que eu tenho que ser honesto, então eu vou ser honesto. A Bíblia diz que eu não posso irar e fazer da minha ira um pecado para agredir os outros. Então eu vou buscar de todo o meu coração, ficar até irado às vezes, mas não pecar contra a minha ira, por causa da minha ira. E tantas outras coisas, irmãos, tantas máximas éticas do reino de Deus, que às vezes a gente teima em entrar ano e sair ano e incorrer nos mesmos defeitos e pecados. Primeiro, eu resolvo conhecer mais a Cristo. Como é que a gente conhece a Cristo? Leia os evangelhos. Saiba quem é Jesus. Conheça a sua obra, suas palavras, seus milagres. Se aproprie dessa redenção gloriosa que está narrada nos 4 evangelhos. Conheça os evangelhos da graça de Deus. Leia, se debruce, se aproprie dessa palavra gloriosa e desse Deus que se encarnou e nos deu graciosamente com Ele todas as coisas. Compre o livro do pastor Luciano, Jesus de Nazaré. Leia esse livro, dê de presente esse livro para as pessoas. Conheçam a Cristo, o Deus que você serve. E aí, querida, a sua vida vai mudar. Eu resolvo obedecer mais a palavra de Deus. Amém? Não quero ser crente de fachada. Eu quero obedecer, porque é na obediência que reside a bênção de Deus, o prazer de Deus, a alegria de Deus, a glória de Deus, é na obediência. Terceira resolução acertada de ano novo, versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com grande alegria. Pastor, Zaqueu recebeu Cristo aonde? Na sua casa. A gente vê isso mais à frente. Estando Zaqueu em casa, na companhia de Cristo e os seus discípulos, claro, ele não ia fazer isso de chamar Jesus sozinho. Ele chamou Jesus e os discípulos para ir na sua casa. Pastor, por que o senhor está falando que é casa? Porque lá no versículo 9, Jesus disse assim: hoje houve salvação nessa casa. E a palavra casa ali no grego é oikos, não é casa, casa. É casa, casa. Vocês entenderam, né? A palavra oikos é casa, igual você tem uma casa, eu tenho uma casa. Então Zaqueu desceu depressa, obedeceu prontamente, ele não protelou, ele não deixou para amanhã, ele falou: não, a semana que vem eu obedeço, não, daqui a pouquinho eu obedeço. Não, ele desceu depressa e ele recebeu aquela palavra com alegria. Obediência não pode ser murmurando, reclamando, com tromba. Obedeça com alegria. E a Bíblia diz que ele abriu a sua casa, e quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a história mudou. Terceira resolução acertada do ano novo: eu resolvo fazer da minha casa um lugar melhor. Tem jeito de você repetir comigo? Eu resolvo fazer da minha casa um lugar. Agora cá para nós, qual é o lugar na face da terra que tem sempre que ser o melhor lugar? Deus me livre
dessas casas que a gente não tem prazer de voltar. Né, Roberto? Não, você tem que me respeitar, porque eu preciso do meu happy hour. As favas com seu happy hour. Vai viver o seu happy hour quando você está solteiro, meu filho. Nossa casa é o melhor lugar, não é? A Bíblia diz, irmãos, que quando Zaqueu desceu, ele levou Jesus para a sua casa. Pastor, como é que eu faço da minha casa um lugar melhor? Muito fácil. Primeiro, fazer da casa um lugar melhor envolve abrir a sua casa para receber Jesus. Jesus tem que ser uma pessoa que fique à vontade na sua casa. Pastor, e como é que Jesus fica à vontade na minha casa? Você sabe muito bem como. Quando você deixa de ser grosso com a sua esposa, quando a sua esposa deixa de ser rixosa com você, quando os seus filhos param de ser rebeldes, e aquela gritaria, aquela inimizade dentro de casa, quando há desonestidade dentro de casa, quando aquele ambiente é um ambiente completamente alheio às coisas de Deus, você pode ter certeza, querido, sua casa está mais próxima da cozinha do inferno do que um cantinho do céu. Uma resolução boa para você fazer nesse ano: eu resolvo fazer da minha casa um lugar melhor. Convide Jesus para entrar na sua vida, entrar na sua casa, e mais do que isso, convide Jesus para reinar na sua casa, para que todos os relacionamentos da sua casa passem pelo crivo da palavra de Deus, que haja respeito, que haja mansidão, que haja um tom correto para um falar com o outro. Sabe o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17? Longe de vós toda ira e gritaria. Faça do seu lar um lugar melhor, onde Jesus possa ter prazer em estar. Você quer ver uma coisa? Estou terminando. A Bíblia diz que quando Jesus, na sua última semana, se você continuar lendo o texto de Lucas, também em Mateus, e também em João, e também em Marcos, a Bíblia diz que Jesus, quando ia para Jerusalém, ele passou uma semana em Jerusalém antes de ascender a cruz. Uma semana. Ele chega em Jerusalém no domingo para segunda, e a paixão dele, a cruz, é lá na sexta. Então ele passou basicamente a semana inteira em Jerusalém. Aí eu pergunto para você: pastor, onde que Jesus dormiu? Tinha lá uma hospedaria que Jesus pagou para ficar? Aonde Jesus toda noite permanecia? Quem sabe? Escola dominical, hein? Claro, você vai estar lá no texto, irmãos. A Bíblia diz que toda noite Jesus saía em direção a Betânia, porque ali ele pernoitava. Aí eu pergunto: onde era Betânia? Betânia hoje não tem jeito de saber nem onde é, porque a cidade de Jerusalém cresceu e englobou. Mas Betânia era uma aldeia muito pequenininha, perto de Jerusalém, 8 quilômetros de Jerusalém. Só que lá em Betânia, irmãos, morava uma pessoa que Jesus amava. Quem era? Quem? Marta, Maria e Lázaro. E o texto diz que toda noite, depois de Jesus pregar, curar, enfim, ficar naquela lida esplendorosa, ele caminhava 8 quilômetros com seus discípulos, só para pernoitar no lar de Betânia. Por que isso, pastor? Porque Jesus tinha prazer em estar lá. Aí eu pergunto: Jesus tem prazer de habitar na sua casa? Lá é um lugar que Jesus fica à vontade? Lá é um lugar que Jesus percorre 8 quilômetros todo dia para dormir? Porque lá é o lar de Betânia, e o lar de Betânia não tem igual.
lá que eu me sinto bem. Sabe por que o texto chega a dizer, irmãos? Que Jesus acordava bem cedinho, de madrugada, e ele voltava para Jerusalém para pregar, para curar e para ensinar. Chegava o fim do dia, ele tornava para Betânia para dormir. E isso, irmãos, de segunda a sexta. E eu fico me perguntando, por quê? Será que em Jerusalém não tinha ninguém para abrir a casa e dizer: Jesus, fica na minha casa? Acho que não. Irmãos, Zaqueu desceu daquela árvore, e a Bíblia diz que ele levou Jesus para sua casa. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, tudo mudou. Tudo mudou. A história daquele homem nunca mais foi a mesma. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Fazer da sua casa um lugar melhor é fazer de Jesus o anfitrião da sua casa, o Senhor da sua casa, para Ele ditar as normas da sua casa, para Ele liderar a sua casa, para Ele dizer a você o que você deve e o que você não deve fazer, para Ele ser o cabeça, o norte, a bússola, o fundamento da sua casa. Tem casas, irmãos, que precisam ser colocadas em ordem, e uma casa é posta em ordem quando você convida Jesus para entrar na sua casa. Amém? O lar de Betânia, onde Jesus tinha prazer. Ele quer ser o anfitrião da sua casa. Todos os textos do Novo Testamento, quando Jesus entra numa casa, é Ele que parte o pão, é Ele que se torna o anfitrião. Todos os textos. Isso quer dizer o quê, pastor? Que Jesus não quer ser só um convidado de uma última hora. Jesus não quer ser apenas alguém invocado quando você faz uma ceia de Natal. É importante, como eu preguei aqui. É importante você reunir sua família, fazer uma oração quando a sua família está reunida, e de repente dar uma palavra, principalmente na noite da ceia de Natal. Mas mais importante do que isso é quando termina a ceia e Jesus fica lá. Mais importante é quando você despede os convidados, mas não despede Jesus. Sabe por quê? Porque ele não é convidado, ele é o Senhor da casa. Como é que o Senhor da casa vai embora? Portanto, meu amado, guarde as palavras do seu velho pastor. Não trate Jesus como um convidado. Jesus não é convidado. Jesus é um anfitrião. Ele é o Senhor da casa. Pastor, por que minha casa tem que ter amor? Porque Jesus habita lá. Por que a minha casa tem que ter perdão? Porque Jesus é o perdão. Por que a minha casa eu tenho que respeitar as pessoas? Porque Jesus nos respeita. Por que na minha casa eu não posso me comportar de forma inadequada? Porque o nosso Deus é puro, é santo. E eu não posso ter determinadas atitudes na minha casa que maculem a presença dele na minha casa. Eu resolvo. Vamos lá? Eu resolvo fazer da minha casa um lugar. E não cutuca o marido, não. Não cutuca a esposa, não. Olha para você. O que eu posso fazer para que a minha casa em 2025 seja uma casa melhor? Eu preciso me consagrar mais a Cristo, conhecer mais a Cristo, obedecer a palavra de Deus. A minha casa então será uma casa melhor. Está vendo como é que tem um escalonamento aí de coisas? Conheça mais a Cristo, obedeça mais a sua palavra, e a sua casa será uma casa melhor. Última resolução. Irmãos, acontece um fato inusitado nessa casa. Por isso é que eu falo, a gente às vezes mete o pau nesses bandidão que estão aí. E olha que tem muito bandidão. De todos os escalões tem bandidão. Aliás, o país que tem bandidão. Em todos os escalões tem bandidão. Mas de todos os escalões Jesus é poderoso para salvar. Amém? Interessante, irmãos, que Jesus é bom demais, irmãos. Eu não sei se vocês leem a Bíblia do jeito que eu leio. Eu leio a Bíblia às vezes retrocedendo aos textos. Quando Jesus entra em Jericó, sabe quem que ele salva? O cego mendigo que vivia à beira do caminho, não tinha nada. Não dava nada para ninguém, um traste. Mas de repente, quando ele vai passando pela cidade, ele salva Zaqueu. Rico, maioral, importante. Irmãos, isso é bonito demais, sabe por quê?
Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele pega aquele que está lá no lixo, cego, mendigo, vivendo à beira do caminho, e salva aquele homem da mesma maneira que ele pega o maioral, publicano, bandidão, e salva aquele homem. Sabe por que eu fico esperançoso, irmãos? É que esse bandidão amanhã pode ser um crente em Jesus, amém? Há um do seu lado aí, ó, bandidão. Era ou não era? Nós não éramos, de certa feita, um bandidão? Não fazia um monte de coisa errada? Não andava meio desnorteado aí, doidinho para enganar alguém e ganhar um negocinho por fora? Aí, irmãos, Jesus entra na história e salva Zaqueu. E aí, irmãos, acontece uma coisa extraordinária na casa desse homem, versículo 8. Olha o que diz o texto, eu termino. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu acho que o pessoal que estava lá fez assim: não acredito. Eu fico imaginando a pessoa que ele tinha defraudado ia entrar num dinheiro, hein, irmãos? Que coisa linda. E aí, de repente, irmãos, Zaqueu promove esse fruto do encontro com Cristo. Ele entendeu que ele precisava reorganizar a sua vida. Ele entendeu que ele precisava colocar os pingos nos is. Ele entendeu que ele precisava corrigir suas falhas de um coração corrupto e desviado da graça de Deus. Ele entendeu, querido, que com Jesus dentro da sua casa, ele não podia mais continuar do jeito que ele era, defraudando as pessoas, enganando as pessoas, cobrando indevidamente para se enriquecer. Ele entendeu, irmãos, que agora ele tinha que ter uma nova vida, um novo padrão. E aí sabe o que ele fez? É o fruto do arrependimento, as boas obras. E a Bíblia diz, irmãos, que ele se levanta e fala assim: eu prometo que eu vou restituir. Você não lê isso no texto, né? Ele não fez promessa para fazer. Ele se levantou e diz enfaticamente, num grego enfático: eu resolvo dar. Ou seja, ele já resolveu no coração que ele ia abrir mão de toda a sua fortuna, ou metade dela, e ia restituir as pessoas 4 vezes mais. Irmãos, quando a gente encontra com Jesus, nada será como antes. A gente revê as coisas erradas e conserta. A gente põe um novo prumo e um novo fundamento e anda nele. E essa é uma resolução acertada para você fazer nesse ano, porque você vai ver as bênçãos de Deus vindo sobre você. Primeira resolução: eu resolvo conhecer mais a Cristo. Segundo, eu resolvo obedecer mais a palavra de Deus. E se isso acontecer, eu resolvo fazer da minha casa um lugar melhor. E último, eu resolvo ser mais honesto e generoso com os meus bens. Ser mais honesto e generoso com os meus bens. Pastor, como é que eu posso ser desonesto com os meus bens? Nós sabemos muito bem como, né, irmãos? Aliás, o Brasil, infelizmente, ele tem a fama do brasileiro que ele levar vantagem nas coisas, né? A gente vive às vezes querendo, olhando aqui e ali, aonde que eu posso ganhar um pouquinho mais aqui e ali? E às vezes às custas, irmãos, até da dor do outro. Zaqueu era assim. Zaqueu era um homem que na sua vida ele usurpou o que lhe era direito dos outros para enriquecimento próprio. Mas ele consertou o seu coração. Ele consertou a sua vida. Ele resolveu ser honesto com seus bens. Honestidade, irmãos, é uma coisa que está faltando no nosso país. E a honestidade começa nas pequenas coisas. Numa palavra que você dá para sua esposa e é verdade. Uma promessa que você faz para o seu filho e cumpre. E não querer de forma alguma levar vantagem de nada, a não ser se for lícito. E se você vir alguma pessoa sofrendo alguma coisa por sua causa, você não permite. Você sofre o dano. Esse negócio de eu tenho que defender os meus direitos, tome cuidado com isso. Porque na defesa dos seus direitos, você está maculando os outros. Honestidade, irmãos, é uma marca
do crente, ser uma pessoa íntegra, não cobrar mais do que é devido, não explorar as pessoas pelo seu status e ascensão social, ser condescendente com todos, ter justiça, retidão e honestidade nos seus negócios, não querer levar vantagem e ter caixa 2 na sua empresa, não fazer negócios escusos, que você de repente pega um dinheiro aqui para não declarar no imposto de renda. Tudo isso, irmãos, tem a ver com a vida de Zaqueu. Zaqueu levantou e disse assim: olha, eu não defraudo mais ninguém. Essa pode ser uma boa resolução do ano novo para você. Eu não vou usar mais meu dinheiro de forma escusa. E tem mais uma coisa que Zaqueu fez. Ele não parou por aí. Ele não precisava doar metade da sua herança. Veja bem, não precisava. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Nem Jesus pediu isso dele. Jesus não pediu isso dele. Prova que para o jovem rico, Jesus fez um teste com o jovem rico. Porque para o jovem rico, Jesus pede. Mas Zaqueu ele não pede. Sabe por quê? Porque isso não é norma. Você não tem que dar tudo que você tem para os outros. Mas de repente, irmãos, esse homem se levanta e diz assim: olha, Jesus, eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a verdadeira salvação, isso é a redenção, isso é a mudança de vida. Ele entendeu que o tesouro dele não estava mais no dinheiro dele, nos bens dele, naquilo que ele acumulou de forma ilícita ou lícita. Ele entendeu que ele tinha muito mais do que ele precisava para viver. Então ele foi generoso, irmãos. E aí Provérbios diz que a alma generosa prosperará. E nunca mais, irmãos, a casa de Zaqueu foi a mesma. Nunca mais aquele homem foi o mesmo, porque ele tomou 4 resoluções na vida dele, que em nome de Jesus eu quero para a minha vida. São essas as resoluções bíblicas que o crente tinha que buscar. Tudo bem, pode buscar começar uma academia, porque faz bem, meu filho. Pode buscar fazer um curso, uma pós-graduação, isso é excepcional. Pode buscar você ascender na sua empresa, plausivelmente correto, não tem problema nenhum. Pode buscar de repente fazer aí uma dieta para você, né, ficar com um corpo melhor, sem problema nenhum. Pode fazer, faça mesmo resoluções para você ter uma vida mais saudável. Agora, por favor, querido, façam resoluções acertadas, resoluções em direção a Cristo, porque são elas que vão dar a você uma qualidade de vida muito superior a qualquer outra resolução que você pode tomar. Amém? Zaqueu tomou 4 resoluções acertadas na vida. A primeira delas é de conhecer mais a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa: tem muito mais de Cristo para você conhecer do que você conhece hoje. Tá bom? As águas de Cristo são muito mais profundas do que você já alcançou. Mas não apenas conheça Cristo com o propósito de obedecê-lo de todo o seu coração. Se você falou alguma coisa que feria um irmão, procura o irmão. Se você de repente se irou e marcou alguém com uma palavra torpe, vai lá na pessoa e conserta. Se você de repente, querido, tem maculado a sua vida com mentira, isso virou um hábito na sua vida, saiba que o pai da mentira é o diabo. O cristão precisa falar a verdade, em amor. Obedeça a palavra de Deus. Essa é uma resolução acertada para esse ano. Terceiro, resolva fazer da sua casa um lugar melhor. Para sua esposa, você e os seus filhos tenham um prazer de estar na sua casa. Eu não preciso de happy hour para eu desopilar a minha alma. Eu não preciso disso. Quem desopila a minha alma é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus e a oração. E a minha casa é um refrigério na minha vida. Resolva fazer da sua casa um lugar melhor. Faça como o rei Ezequias, instaurado, instruído por Isaías. Põe em ordem a tua casa. E último lugar, resolva, querido, ser mais honesto com seus bens. Ser mais generoso com seus bens. Resolva compartilhar mais com aqueles que sofrem. Resolva ter um olhar mais compassivo e piedoso, com pessoas às vezes do seu lado, que você pode muito bem ser alvo da graça de Deus para abençoar. E acima de tudo, seja generoso com a sua igreja. Lugar de cura, lugar de bênção. Seja generoso, querido, com aquilo que Deus se agrada em você ser generoso. Faça uma poupança.
Guarde um dinheirinho, entende? Para quê, pastor? Isso é calvino, hein? Guarde um dinheirinho, para quê? Para que você tenha na hora de uma necessidade, na hora de um aperto. E sabe para quê também? Para você auxiliar o pobre, o faminto, a confortar aquele que sofre necessidade. Põe em ordem a tua casa, seja generoso com as suas coisas, e aí sim, você vai ter um ano de 2025 extraordinário. Amém?